Sejam muito bem-vindos ao canal Nux Nem Nuc, mais um vídeo. Hoje mais um test ride, mas não é um test ride qualquer. Hoje temos aqui a COV 4,5 Rally. Sei que muitos de vocês já estavam à espera deste test ride, inclusive eu fui daqueles que mais pediu para eu próprio trazer esta moto ao canal. Realmente era algo que eu já queria experimentar e temos aqui a máquina então para testar. Já andámos com ela há uma semana. Queremos agradecer então à oficina do Sr. José, ao Rui, ao Humberto, e queremos também agradecer à COV Portugal por nos ter então facultado esta máquina para durante esta semana podermos usufruir e dar-nos a nossa opinião sobre ela. O que é que vamos fazer a seguir à intro? Vamos começar já a falar nos seus specs para depois, eu sei o que vocês querem ver isto a embrulhar. Até já! Quanto mais vocês dão, mais ela quer. E atravessa-se! Ai Jesus! Na sua cilindrada então temos 449 cm3, 42 cavalos, 35 Nm de torque às 6.500 RPM. De momento esta unidade já se encontra um bocadinho diferente. Porquê? Já temos aqui instalado o kit Full Power que a própria marca, a própria COV disponibiliza para a moto. E quais são as seguintes alterações? Primeiramente, ICU, a ICU é outra, em vez de termos 42, vamos ter 56 cavalos. Em vez de termos o escape original com catalítico, este caso será então completo, sem catalisador. Depois também teremos então o filtro de ar de alto rendimento. O que é que eu vos posso dizer sobre este kit? Eu penso que ele ronda ali os 1000 euros, mas vocês na compra da moto podem logo pedir para ser aplicado. Na minha opinião, realmente a moto vocês vão conseguir ter todo o seu potencial com esse kit. Se ela se mantiver original, vai servir, vai estar fixe, mas vocês só com o kit é que vocês vão ter noção do que este motor é capaz de vos entregar com 3 modificações muito simples. A nível de suspensão, na frente uma forquilha telescópica invertida de 49 mm, 305 mm de curso. Salientar que ela é completamente ajustável, com pressão, rebound e pré-carga. Na sua traseira um mono amortecedor com um curso de 300 mm, também completamente ajustável. Na sua travagem, apenas com um single disco na frente, ele é de 280 mm. Na sua traseira, também apenas um single disco de 240 mm, fornecido pela Taisco. O que é que podemos falar sobre esta travagem? Podemos falar que o seu ABS é completamente configurável. Neste caso, temos o ABS às duas rodas, podemos então desligar apenas o ABS à roda traseira e como podemos também o terceiro desligarmos o ABS completo frente e trás. Pneumáticos e jantes, na roda da frente então temos uma roda 21 num pneu 90-90 a cargo então da CST. Na sua traseira, também a cargo da CST, temos uma jante 18 num pneu 140-80. Falemos em algo verdadeiramente interessante, o seu peso. A marca afirma 155 kg a cheio. Eu penso que esses 155 será apenas com estes 14 litros dos depósitos da frente. E eu penso que mais um bocadito, este atrás leva 15 litros, eu penso que este peso poderá subir mais um bocadito, mas nada de muito significativo. Por isso diremos aqui 160 e tal quilos, nada que vocês não, completamente no chão, como se nada fosse. Esta moto realmente é super leve. Mais 310 mm de altura do cárter ao solo e 960 mm do assento ao solo. Já sabem, eu tenho 1,80 m, realmente ela é alta. Eu fico com a ponta dos pés no chão. A nível de painel temos um LCD a cores com toda a informação. Nas partes laterais, informação das luzes de motor. No centro temos a trip, temos o odómetro, temos a elevação, horas, depois conta rotações, conta quilómetros, gasolina, temperaturas, mais abaixo as ligações que podem ser feitas tanto por wireless como por Bluetooth. Ainda temos o símbolo da moto que nos vai então acender a luz das rodas onde tiver então desligado o ABS.
mais luzes completamente em LED, aqui na frente então uma full LED, na sua traseira também de igual forma. Pá, agrada-me a forma como está então construída, simples e eficaz. Falemos de preços, 9.490 euros mais documentação. Neste caso, se vocês então optarem pelo kit Full Power que eu aconselho, será então mais 1.000 euros, iremos já para os 10.490 mais documentação. Pá, realmente é um price point um bocadito elevado para uma moto destas que basicamente vai ser utilizada só para gadelhar, só para rally rides e afins. Mas para quem puder, posso já deixar o meu spoiler que realmente está muito bem apostado. Mas vamos para a estrada. Já sabem, em estrada em si não vou fazer muita coisa, porque não é uma moto de andar em estrada, apenas vou-vos mostrar deslocações de autoestrada, o que se pode fazer, e depois vamos fazer aqui uns estradõezitos para dar brita, e depois ainda vamos até Valongo, até à serra, para vocês verem isto a partir pedra. Vamos lá. Vamos lá então. Começamos já aqui por uns estradões. Estradões tipo Rally Ride. Acho que ela aqui está completamente à vontade. Aliás, eu acho que ela está à vontade em qualquer lado. O que é que eu vos posso dizer? Posso dizer que esta moto tem uma jarda que nem é bom. Posso-vos dizer que vocês andar com esta moto entregam a alma ao diabo, não há forma. Vamos ver se conseguimos passar aqui. Isto passa tudo. Pá, suspensões top. A moto toda em si, eu não conheço isto, mas a ir a direito. Ai, Jesus! Que maluqueira! Tenho-vos a dizer que eu queria isto na minha garagem. Que jarda, menino! É quanto mais vocês dão, mais ela quer. E atravessa-se! Ai, Jesus! É preciso controlar a moto para caralho, senão ela atira-vos daqui para fora. Mete-se toda de lado, nem é bom. Sempre a direito, sim. Pá, fogo. Vocês não estão a ver, esta moto, pá, é que ela é viciante, viciante. Não apropriado para cardíacos. Vamos lá, alô Zé. Acho que já estamos a chegar ao fim deste bocado. Menino, se falo com vocês um bocadito. Menino, que medo. Deixa-me abrir
a viseira, que eu já estou enxergando. Tenho-vos a dizer que esta moto é terrível, terrível, terrível. O que é que eu vos posso dizer do comportamento disto no geral? Pá, esqueçam, isto está noutro patamar, sem dúvida que sim. Porque é que eu escolhi aqui este lugar? Para aproveitarmos um bocadinho mais a vertente rally da moto, porque eu acho que é mesmo para isto que ela foi desenvolvida, mesmo para rally ride. Aliás, foi mesmo para isso que ela foi construída, não é? Depois vamos à estrada, ver como é que ela se porta em autoestrada e por aí fora, e depois vamos partir pedra para Valongo. Também faz parte, não é? Opa, mas digo-vos uma coisa, eu mal a fui buscar, a primeira coisa que fiz foi logo o desvio. Foi logo o desvio para a terra. E eu vendi a minha alma ao diabo com esta moto. Então ontem disse isto à minha mãezinha, tadinha, estava a chegar a casa e dizia: ai, que tu vens tão tolo. E eu disse: oh mãe, não sou eu, é a moto é que é culpada. Beija. Jesus. Já não tenho braços. Acho que já deu para vocês verem o que vocês podem fazer com este animal. Ai, Jesus. Pá, isto segura-se, vocês não estão a ver. E os pneus já estão todos comidos. Este CST, nada mal. É muito certinha. Vocês apontam, querem curvar, batem gás, ela sai-vos a traseira, ela endireita logo. Esqueça. O que é isto? Tenho que descansar um bocadito. Menino, vamos lá descansar um pouco, que eu estou roto. Siga. Pois é, então deixamos para trás as planícies do Alentejo do centro, onde andámos a fazer rally ride, e agora já estamos aqui na Serra de Valongo, onde vamos partir pedra, para fazermos uma comparação. Até à data, pá, adorei a moto em trajetos rápidos, pá, qualquer coisa, mesmo fenomenal. Agora, em partes mais técnicas, opa, ela vai fazer de igual forma, não é? Depois, quando sairmos daqui, falamos um bocadinho na estrada, mas na estrada não há muito a falar. Isto será a moto de, sei lá, 90% de off-road, e o resto então é que vai ser para fazer estrada.
mas esqueçam, é muito fixe a moto. As suspensões, mesmo muito top. Vocês não sentem nada. Eu quero uma Cobb na minha vida. Pão, cada gestura que ela dá. Ora bem, a partir dali é que começámos a partir um bocadinho mais de pedra. Esqueçam, isto passa por cima de tudo. Como se nada fosse. Vamos é. Mesmo na boa. Estouro eu mais depressa que a moto. Porra, os meus bracinhos. Opa, mas esqueçam, a moto é qualquer coisa para vocês andarem no monte. Havia pessoal que dizia, isso aqui é mais moto vocacionada para rally ride, pá, em certo ponto podemos dizer que sim, pá, mas ela adapta-se a qualquer coisa, esqueçam lá. Qualquer tipo de terreno ela vai, como se nada fosse. Já é levezinha. Esqueçam, meninos. Verdadeira máquina de off-road. É qualquer coisa, é maluco. Pois é, malta, saídinhos de Almonte, saídinhos então aqui da Serra de Valongo, onde andámos então a partir pedra. Inicialmente andámos lá mais para baixo para fazer estilo rally ride, estradões para testar aqui a carga total, e tenho-vos a dizer que adorei andar ali de gases a bater. Pá, esta moto é qualquer coisa, ela tem um power mesmo terrivelmente bom. Vocês também querem saber consumos, não é? Consumos 5.4 na totalidade, e eu não tenho sido nada meigo com ela. Esses são os consumos que a gente tem feito: estrada, monte, estrada, monte. O que é que eu vos posso falar em relação à estrada? Pá, a moto é bastante versátil. Vocês vão na estrada para fazer as vossas deslocações para os tracks. Isto não é moto para andar no dia a dia, não é moto de fanico, pá, não é moto de andar a passear. Esta é moto de andar a fazer off-road duro e puro, tão simples como isso. Logicamente não é uma moto de enduro, pá, mas nas mãos certas eu acredito que ela faça enduro e muito mais. Eu testei então em retas de velocidade alta, estradões, e testei aqui na pedra, pá, em áreas mais técnicas, pá, e posso-vos dizer que ela adapta-se perfeitamente a qualquer destes cenários. Pá, adorei a moto, realmente, pá, era a moto que eu realmente guardaria lá na garagem para pegar nela sempre que fosse fazer um montezinho, fazer um teto, fazer até um ACT, sei lá, tudo o que englobasse andar um bocado na terra, logicamente que eu iria andar com esta moto. E mesmo na estrada, vocês sabem, estão a ver, ó. Ela manda-se, esqueça, isto tem um power, é terrivelmente bom. Eu costumo dizer que com esta moto vocês vão sentir-se mesmo bem.
a vossa adrenalina vai andar em alta e vocês vão curtir fortemente. Por isso, num todo, opá, a moto em autoestrada, vocês vão conseguir fazer autoestrada. Eu devo estar a deixar para aí um trecho qualquer, pá, entre os 120 e 130 vocês conseguem tranquilamente levar a moto e fazer então os vossos acessos. Pá, eu não acho nada da normal a gente meter-se na autoestrada, eu próprio já o fiz várias vezes, inclusive com a Voz 300 Rally, com a CF 4,5, por exemplo, eu se quisesse fazer os episódios do teto, a gente tem que ir lá para cima, então tem sempre que fazer a autoestrada, e aqui na Cove vocês vão conseguir fazer a autoestrada tranquilamente. Logicamente não tem aqui então grande difusão de dar, mas realmente isto não é moto para ir a grandes velocidades. 120, 130 vocês vão tranquilos, com a rotação do motor a não ganhar muito, pá, sentem-se minimamente confortáveis. Logicamente têm contacto, têm aqui uma moto bastante alta, se tiver vento vocês vão sentir ela a abanar mais um bocadito, os próprios pneus de taco também, pá, vão ser ruidosos, pá, mas lá está, isto é uma moto, como eu digo, 80 a 90% fora de estrada, e o restante será os acessos em estrada para vocês irem a fazer esses tracks, por isso não vai haver qualquer tipo de dificuldade. Por isso é que o nosso test ride 2 foi um bocadinho diferente e nós incisivos então, fui mais para monte e menos para a estrada, porque não teria qualquer lógica estar a testar esta moto na estrada, mas estou a fazer aqui os nossos pensamentos finais com ela. Pá, e vocês podem ver, eu vou tranquilo, pá, logicamente estão a ver, a curvar não é nada de especial, mas vocês conseguem ir em nacionais aqui a 70, 80, 90, pá, como se nada fosse. Pá, e mesmo assim estão a ver, lá abana-se um bocado, pá, mas é o que é. O que é que eu vos posso dizer? Posso dizer que seria então uma moto que eu adoraria ter na garagem. Logicamente são quase 10 paus de moto, pá, mas está aqui muita coisa boa, muita coisa boa. Eu acho que a forma como esta moto veio para o mercado, veio inovar. Nós não tínhamos nada disso e não temos na mesma, não temos nada semelhante então no mercado, realmente com estas specs, com esta performance não temos nada. Por isso neste caso, pá, super thumbs up aqui para a Cove 450 Rally. Em breve também poderemos ter por aí a Cove 800 Rally para testar, essa aí mais versátil um bocado, em que vocês vão poder fazer mais um bocadinho com ela, mas tudo a seu tempo. Neste momento a Cove 450 Rally leva o super thumbs up, uma motinha mesmo que eu senti-me muito à vontade com ela, andei muito mais rápido no fora de estrada do que normalmente eu ando, muito mais rápido, fui muito mais tranquilo, com muito mais confiança, e depois a gente, com esta moto, a gente parece que vende a alma ao diabo, parece que se vende a alma ao diabo com esta moto, e desculpando o termo, só fazemos merda na estrada. Eu só quero andar a curtir fortemente. Ai meu Deus, vou acabar por aqui, senão vocês só me veem a fazer desgraças, eu não quero dar maus exemplos para todos. Cove 450 Rally, super thumbs up, Cove Portugal, quero uma na minha garagem. Obrigado por terem então feito acontecer este teste, esta máquina, junto com a oficina do seu José, concessionário Cove. Passem por lá, digam que viram o vídeo, esta moto deve ficar por lá para segunda-feira, devo a deixar lá, ela deve ficar o resto da semana. Por isso, passem por lá, pode ser que consigam dar uma voltinha, pode ser que consigam convencer o Rui, digam que viram o vídeo e que o Nux disse que talvez se pedirem com um jeitinho possam dar uma volta. Um grande abraço e até um próximo vídeo.